Olá, o Esporte Gerais está começando. No programa de hoje você vai conhecer a falcoaria e entender como é a arte de treinar aves de rapina. Peteca, veja como este jogo pode se tornar um esporte que exige muita dedicação. No quadro Esportes Olímpicos 2016 tem o atletismo. No Em Ação, nós e parte da equipe da PUC-TV participamos de uma aula de tiro com arco. A entrevista especial é com o ex-jogador de futebol Alex. Então fique ligado e não saia daí, o Esporte Gerais está no ar. A falcoaria é a arte de treinar e de cuidar de aves de rapina. No Brasil, esta prática se tornou comum há aproximadamente 25 anos. Conheça agora um pouco mais dessa atividade aqui em Minas Gerais. João Paulo e Tyrion se conhecem há 4 anos. Mas se você está pensando que a relação deles é só como a de um bichinho de estimação e seu dono, está muito enganado. A ave de rapina em si, ela não tem nenhum sentimento, vínculo afetivo com o dono dela, né? A gente sim, a gente cria, a gente tem um laço de amizade. O que acontece entre ave e falcoeiro nada mais é do que a cumplicidade de caça. É porque a ave entende que o falcoeiro é quem fornece o alimento na luva ou é ele que fornece situações onde ele vai ter êxito de captura. Então a relação de cooperação entre ambos, né? A cooperação envolvendo a finalidade final, que é a captura do animal. Para cada atividade, uma ave. É preciso ficar atento qual será a mais adequada. De acordo com o tipo de presa que você tem a finalidade de captura, você tem um animal correto. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, onde o problema é um galpão com pombos, a gente vai estar usando esse tipo de gavião. Se a gente está num lugar onde é uma área aberta, é uma plantação, a gente tem alguns problemas com aves, outros tipos de aves, nós vamos estar utilizando falcões. Se é uma presa maior, que é um problema, por exemplo, uma lebre, né, que está trazendo desequilíbrio para o local, a gente vai estar usando uma águia. Então, conforme o tamanho da presa e do problema, você tem um tipo de ave direcionada. No Brasil não existem competições oficiais, mas há 2 maneiras de praticar falcoaria. Empresa de controle de fauna, onde tem determinadas espécies que já são previamente autorizadas pelo IBAMA, como pombos, né, que são animais que trazem problemas para o ser humano. A outra maneira que você pode praticar falcoaria hoje, que não entra em confronto com a legislação, é através do trabalho de reabilitação, aonde chegam animais para o IBAMA ou para o órgão responsáveis, que são oriundos de tráfico ou animais que sofreram algum tipo de lesão. Essas aves elas são destinadas à associação. A associação ela tem um número de associados que tem capacidade técnica para poder desenvolver esse tipo de trabalho. Então, quando essas aves vêm para a mão do associado capacitado, ele faz um trabalho de condicionamento. Se é uma ave jovem, ele vai estar ensinando essa ave a caçar. Quando o animal já é um animal já velho, um animal que já teve hábitos de caça da natureza, esse animal, na verdade, só recebe um condicionamento muscular. A gente prepara ele novamente para poder fazer uma soltura no futuro e esse animal poder ser reintegrado ao meio ambiente. Vida de ave não é fácil. Os animais também precisam de uma rotina de treinamentos intensa. Como se fosse um atleta. Então ele tem uma dieta balanceada, ele come de forma adequada, esse animal tem uma rotina muscular, ele voa praticamente todos os dias exercitando, mantendo musculatura e também uma coisa que é muito importante que é a questão psicológica. Porque um animal é um predador e ele tem que exercer o papel dele como predador. Para quem se interessou em praticar falcoaria, o Wellington conta o que é preciso. Boa vontade, tempo, paciência, né, disposição e interesse, muito interesse. Se exercitar e competir de forma prazerosa. Essa é uma das vantagens de praticar peteca, um esporte naturalmente brasileiro que cresce cada vez mais. Lazer ou esporte? Muita gente não sabe, mas a peteca é considerada um lazer em processo de profissionalização.
Piratana usa a idade como desculpa para ficar parado e vê a prática da peteca como uma maneira de continuar se exercitando. Eu jogava futebol e num clube aqui em Belo Horizonte e a idade foi chegando, eu já não dava conta de correr com os meninos. Então me chamavam, vamos jogar peteca, eu falava, isso não é esporte para homem, não vou mexer com isso não, E acabei começando e gostei e comecei a jogar e participar de torneios. Aí chegou uma parte agora também que eu não participo mais de torneio, porque eu não tenho mais condição de correr apesar de ser por faixas etárias. A peteca exercita o corpo e a mente. Para ser um bom jogador, é preciso dedicação. As pessoas mais novas, elas têm uma facilidade muito mais, porque eu estou com 59 anos, estou disputando com o pessoal de 30 até hoje. Então você tem de se condicionar bem, fazer exercício físico todos os dias, uma malhaçãozinha, né? E jogar, de preferência, 2 vezes durante a semana e nos finais de semana. Incentivada pelos pais, Flávia joga peteca desde os 12 anos e ela leva a sério a rotina de treinamentos. Tem que fazer musculação para parar de ter lesões, porque é um esporte de muito impacto. Então é bom a gente estar preparando a musculatura, fazer uma corrida também e alongamento, que é importante demais para a gente não ter cãibra e outras distensões, né? Praticar atividades físicas, fazer amigos e participar de campeonatos. Pessoas de qualquer idade podem jogar peteca. O importante é não ficar parado. O atletismo é a modalidade olímpica mais antiga que existe. Hoje nós vamos conhecer um pouco deste esporte, que é constituído por várias modalidades e que exige ao máximo de cada atleta. As modalidades do atletismo exigem força, resistência e explosão. Saltos, corridas e arremessos fazem parte deste esporte que, por sinal, é bem democrático. O atletismo é muito diversificado. Tem espaço para todo mundo, para todo biotipo, para todo tipo de pessoa. Então ele não é seletivo, né? Ele engloba toda a população, qualquer um pode estar praticando. Fabiana já brilhou como recordista brasileira e sul-americana no salto com vara. Quem vê a campeã mundial hoje não imagina o início da carreira. Eu comecei no esporte com 7 anos, na ginástica artística, e aí depois com 16 anos eu comecei a ver que eu estava alta para continuar na ginástica e queria fazer algum outro esporte. E aí meu pai viu um anúncio no jornal que estavam montando uma escolinha de atletismo. Ele falou, vai lá fazer atletismo. Eu, tá bom, vou lá tentar fazer o teste, ver como que eu me saio. E aí eu lembro que o teste foi 50 metros para testar a velocidade, 1.000 metros para testar a resistência e salto em distância parado, que era para ver a explosão, né, o dinamismo. E aí para mim foi super fácil o teste, porque eu tinha toda a preparação da ginástica e fui super bem. E aí o Elson, que é meu técnico até hoje, era um dos treinadores que estavam lá selecionando os atletas e viu meu biotipo, viu que eu fui bem no teste, foi conversar comigo, eu falei que fazia ginástica e aí ele me pegou para fazer salto com vara. Este jovem pratica o atletismo há 1 ano e sente os benefícios. Fiquei mais forte, ganhei mais resistência e um pouco mais de massa muscular e inteligência também, porque sempre fui muito atrapalhado, então ganhei um pouco mais de juízo e responsabilidade. Campeão desde cedo, ele venceu a categoria de 75 e de 250 metros rasos. O corredor já escolheu em quem se espelhar. O Usain Bolt. Usain Bolt. Bom, pra mim, ele foi um cara que venceu muitas barreiras no esporte. Apesar dele ser negro, venceu o racismo no esporte, que tem muito. É um cara que não usa doping, um cara totalmente natural. É um cara como espelho, que se um dia Deus quiser eu chego nele. Presente nos Jogos Olímpicos desde os tempos gregos, a modalidade carrega tradição e é cercada de expectativas. Faz parte desde da primeira Olimpíada, né, o atletismo. E com isso, acho que ao longo dos anos, o atletismo teve tempo de poder desenvolver todas as provas. O salto com vara feminino é uma prova nova ainda dentro do atletismo. E em 2000 foi a primeira Olimpíada que teve salto com vara feminino. Em 92 foi o primeiro ano que foi homologado um recorde mundial feminino. Então é uma prova nova que ainda está em desenvolvimento. As atletas estão ainda alcançando as marcas máximas, aí, os recordes do mundo que podem
ser chegados, mas tem algumas provas que o limite ali, o recorde é bem forte, mas isso acho que graças a toda essa longevidade que tem o atletismo. Então teve muitos anos para o esporte se desenvolver, criar técnica e buscar essas marcas e ter essas experiências. Acho que é uma honra para os atletas, né? Competirem, os atletas do modo geral, não só do atletismo, né? Competirem em modalidades históricas. Claro, o atletismo tem muita história, né? Desde o tempo da Grécia, né? E tudo. Então, no meu caso, eu me sinto privilegiado em ter uma história nessa prova, né? Ser um bicampeão mundial nessa prova tão histórica quanto o atletismo. O Esporte Gerais vai para um rápido intervalo, mas já está de volta. Não saia daí e veja como a equipe da PUC TV se saiu no Em Ação, numa aula de tiro com arco. E a entrevista especial é com o ex-jogador Alex.